vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Essas palavras de nosso Salvador são repetidas com muita pouca alteração pelos três evangelistas. Mateus e Marcos os registram como acima diz. Lucas diz: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:46. Toda a advertência parece ter sido: levanta-te, vigiai e ora, para que não entres em tentação. Salomão nos faz de alguns que se deitam no topo de um mastro ou no meio do mar. Provérbios 23, versículo 34. Esta é uma imagem precisa de homens que são surpreendidos por uma falsa segurança à beira da destruição. Se alguém já fez isso, os discípulos no jardim certamente o fizeram. Seu mestre estava a uma pequena distância deles, oferecendo oração e súplica com grande clamor e lágrima, enquanto eles dormiam. Ele estava começando a provar o cálice que estava cheio de maldição e ira devido aos seus pecados. Os judeus estavam por perto e armados para a destruição dele. Pedro foi um dos que adormeceram, e logo depois ele expressou tal autoconfiança que não abandonaria, mesmo que todos os outros fizessem. Nosso Salvador disse a Pedro: não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Conforme Mateus capítulo 26, versículo 40. Parece estar implícito em suas palavras que se Pedro não pudesse vigiar apenas uma hora, provavelmente não cumpriria sua jactância de nunca o abandonar. Como se dissesse: você poderia realmente resistir se não pode vigiar comigo nem por uma hora? É assim que em segurança, enquanto eu morro por você. É uma coisa incrível considerar que Pedro deveria fazer em tão alto que Jesus já havia informado a eles que esta era a noite de sua próxima traição e morte. Os discípulos viram que Jesus estava triste e ele até lhe disse claramente que sua alma estava profundamente triste até a morte. E ele o implorou para esperar e vigiar com ele. Ele estava morrendo por eles nessa condição. Quando ele os deixou por um tempo, como homens que abandonaram todo o seu amor por ele, ou cuidar de si mesmo, eles adormeceram profundamente. Mesmo o melhor dos santos, sendo deixado a si mesmo, rapidamente parecerá ser menos santo, que não vai dar ajuda em nada. Toda nossa própria força é fraqueza e toda nossa própria sabedoria é loucura promessa. E então, imediatamente ser tão descuidado e negligente na busca dela. Encontramos, no entanto, em nossos próprios corações a mesma raiz de traição, permanecendo e operando. Dá fruto em nós todos os dias. As mais nobres promessas da obediência terminam rapidamente em deplorável negligência. O Senhor Jesus procurou incitá-los para ver sua condição, sua fraqueza, seu perigo. A ruína estava à porta. Eles precisavam se levantar, vigiar e orar. Nesse estudo, não estenderemos, considerando o texto específico que Cristo tinha em mente, que estava prestes a cair sobre esse discípulo, no escândalo e nos eventos da cruz. Meu propósito é considerar nessas palavras um princípio geral que se aplica a todos os discípulos de Cristo, por todas as gerações. Há três coisas na palavra de Cristo. Primeiro, o mal advertido contra a tentação. Segundo, os meios pelas quais ele prevalece ao entrarmos nela. Terceiro, a maneira de evitá-lo, vigiar e orar. A palavra da tentação é usada de duas maneiras no Novo Testamento. Primeiro, em geral, testar ou provar. Assim diz que Deus testa e somos ordenados como nosso dever a testar, tentar ou examinar nós mesmos para saber o que está em nós e orar para que Deus também o faça. A aflição nos testa e Tiago exorta a considerarmos como toda alegria quando enfrentamos provações. Em Gênesis 22:1, vemos Deus tratando Abraão. Segundo lugar, testar no sentido negativo é tentar conduzir a alma ao mal. Geralmente traduzimos a tentação, que nesse sentido Deus não tenta ninguém, e Cristo nos exorta a rezar para não cairmos em tentação. Assim, a tentação é como a faca. Pode ser útil cortar a carne ou cortar a garganta de um homem. Pode ser a comida de um homem ou seu veneno, seu exercício ou sua destruição.
Não é minha intenção aprofundar a natureza geral dos testes como visto nas provações mencionadas acima, mas considerar o perigo da tentação de pecar e os meios de prevenir esse perigo. Deus, em sua providência, permite que as ocasiões de tentação sejam administradas, como no caso dos falsos profetas mencionados em Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Não são, porém, tentações de Deus. Eles não vêm dele. Portanto, são diferentes de nossas considerações anteriores. Isso nos leva ao objetivo principal de nosso estudo, a consideração dessas tentações que não vêm de Deus, que têm como propósito ativo nos levar ao pecado. Neste caso, a tentação pode vir apenas de Satanás e do mundo, de outros homens no mundo ou de nós mesmos. A tentação pode vir de cada um deles individualmente, ou eles podem unir forças em várias combinações. Primeiro ponto, Satanás às vezes tenta sozinho, sem tirar vantagem do mundo, das coisas e pessoas nele, ou de nós mesmos. Ele procura injetar seus pensamentos malignos e blasfemos sobre Deus nos corações dos santos. É o próprio trabalho dele. Ele não usa o mundo ou nossos próprios corações nessa tentação. Ninguém conceberia Deus e pensaria mal dele. Satanás está sozinho neste pecado e assim estará na punição. Esses dardos inflamados são preparados na forja de sua própria malícia, e com todo o seu veneno será devolvido ao seu próprio coração para sempre. Segundo, às vezes Satanás faz uso do mundo e une forças contra nós, para sem qualquer ajuda de dentro de nossos corações. Foi assim que ele tentou nosso Salvador, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória que há neles. Mateus 4:8. A variedade de assistentes de que Satanás usará do mundo para nos tentar compreender todos os tipos e um número inumerável de instrumentos e armas. Terceiro ponto. Em outras ocasiões, Satanás busca a ajuda de nós mesmos. Não somos como Cristo quando Satanás veio para tentá-lo. Jesus declarou que Satanás não tinha nada nele. É diferente conosco. Satanás tem em nós um partido agradável dentro de nosso próprio seio para a maioria de seus objetivos. Foi assim que ele tentou Judas. Ele apelou para a concupiscência do próprio Judas ao plantar em seu coração a ideia de trair a Cristo, que entrou nele. Satanás colocou as coisas do mundo em operação em Judas, fornecendo 30 moedas de prata. Ele usou os sacerdotes e os fariseus como instrumentos e apelou para a corrupção do próprio Judas, pois ele era avarento, um ladrão e tinha bolsa. João capítulo 12, versículo 6. Eu poderia mostrar como o mundo e nossas próprias corrupções agem independentemente por si mesmo, e às vezes em conjunto com Satanás e uns com os outros neste negócio de tentação. Mas a verdade é que os caminhos e meios das tentações, os tipos, os graus e eficácia dela e as causas dela são tão inexprimivelmente grande e variada, e as circunstâncias dela, por providência e natureza, condições espirituais e naturais, com casos particulares surgindo, são tão inumeráveis que é impossível organizá-los de forma sistemática. Tentar seria uma tarefa sem fim. Ficarei satisfeito em dar uma descrição da natureza geral daquilo que devemos ter cuidado. Isso será suficiente para atingir a meta que me propus. Uma tentação, então, em geral, é qualquer coisa que por qualquer motivo exerça força ou influência para seduzir e desviar a mente e o coração do homem da obediência que Deus exige dele a qualquer tipo de pecado. Em particular, é uma tentação que leva um homem a pecar, dá a oportunidade de fazê-lo ou faz com que negligencie seu dever. A tentação pode sugerir o mal ao coração ou extrair o mal que já existe. Também é uma tentação para o homem se algo é capaz de desviá-lo de sua comunhão com Deus ou da consistente obediência universal que lhe é exigida. Para esclarecer, estou considerando a tentação não apenas como a força ativa de sedução ao pecado, mas também a própria coisa pela qual somos tentados. O que quer que seja, dentro ou fora de nós, que nos impeça de cumprir o dever ou forneça uma ocasião para o pecado, deve ser considerado uma tentação. Pode ser negócio, emprego, curso de vida, companhia, natureza, propósito corrupto,
prazer, honra, reputação, posição, habilidade, dons e muitos outros, fornecem a oportunidade de pecar ou negligenciar o dever. Estas são verdadeiras tentações tanto quanto as mais violentas solicitações de Satanás ou seduções do mundo. Quem não percebe isso está à beira da ruína.